Emerson Balderrama, operador de mercado. O que ele espera para o mercado nesta quinta-feira, 19 de março. Emerson, prazer tê-lo aqui, um ótimo dia. Bom dia, Maurílio. Bom dia, pessoal da BMC. Vamos lá, Maurílio. O mercado hoje vai refletir tudo o que aconteceu ontem quando a gente estava fechado. Esse corte de 0,25 no cupom aí vai chamar bastante atenção durante o dia. Você acha que o que estava previsto veio mesmo? Você acha que o mercado pode pensar aí em olhar mais para o que ficou em aberto, uma próxima sequência, né, uma sequência aí de cortes se a guerra diminuir? Ou você acha que o mercado vai precificar mais fortemente essa questão dos impactos da guerra e de um petróleo aí na casa de $120? Tem muitas variáveis acontecendo, Maurílio. Uma delas, por exemplo, se a gente pegar 6 meses para cá, era corte de 0,5%, estava tudo já no papel certo para acontecer agora em março. E veio 0,25%. Então, querendo ou não, os traders eles vão ajustando suas posições, os bancos, as instituições, mas 0,25 não era o que era esperado, né? 0,25 próximo a 15% não é muita coisa, é bem leve, né? E lembrando que qualquer movimento de juros que é feito agora, o mercado ele sente depois de 6 meses, então eles teriam que acelerar mais esse corte para até o final do ano realmente, né, todos sentirem essa melhora. Referente aos Estados Unidos, essa parte do petróleo, o conflito, isso é algo que vai chamar muita atenção e, pelo jeito, o Irã ele não vai querer encerrar esse conflito tão cedo, ao contrário do que o Trump vem falando, de 4 ou 5 semanas, algo que já está tendo uma especulação de 2 meses, 3 meses. Com isso, ontem eu estava olhando o petróleo lá em Oman, chegando praticamente a $150, próximo ponto a 200. Então, não é o petróleo que a gente acompanha aqui, é o lá de Oman. Então, a gente vê que realmente o mercado está estressado referente a isso. E sobre um possível corte de juros aqui no Brasil vai depender de muita coisa. Essa especulação de greve de caminhoneiro, o mercado em si, ele lembra de 2018, a correria que foi, a dor de cabeça que foi para todo mundo referente a isso. Deu para alimentação, lógico, para combustíveis também. Então, isso é algo que pode agravar essa continuidade desse corte de juros. E esse pacote que o governo anunciou de medidas para conter esse movimento grevista, muitos especialistas até falando que tem pontos bons ali nesse pacote e até ontem a gente pode dizer, mais para o fim da tarde, essa hipótese aí de uma greve já ficou um pouco descartada, até porque a gente tem uma dinâmica muito diferente hoje do que era em 2018 em relação à liderança dos caminhoneiros, em relação a como os fretes são contratados. Existe um aplicativo muito parecido com o Uber, né, que é usado pelos caminhoneiros, então eles conseguem também fazer uma gestão melhor ali de preço, de distância, para onde vão, para onde querem ir, na volta também, fazer um uso mais inteligente, mais estratégico ali dos caminhões, mas é claro que um diesel, se o diesel acelera muito, não tem o que fazer, né? E aí os caminhoneiros estavam muito preocupados com duas coisas. Os pedágios, estavam até pedindo a possibilidade ali de não pagar pedágio em situações emergenciais como essa, e a questão de fiscalização do frete mínimo. Essa questão do frete mínimo, o governo colocou as cartas ali dizendo que vai pegar, vai seguir, vai fazer uma fiscalização via ANTT para justamente ter esse controle. Hoje essa fiscalização seria eletrônica, é fácil, a ANTT tem os registros de todos os fretes, e aí essa hipótese acabou ficando um pouco mais distante. E essa proposta também do ICMS, que depende dos estados, o governo federal falou, se vocês abaixarem o ICMS, o governo devolve metade em cashback, aí, entre aspas, para o governo estadual que fizer essa medida, justamente para tentar incentivar esse movimento também. Porque o que dava para fazer antes era zerar o PIS/COFINS, e aí já zerou logo de cara, então acabou perdendo esse instrumento de negociação, né, o Emerson? É complicado porque também nisso tudo a gente tem um ano eleitoral. E ano eleitoral a gente sabe que várias manobras são feitas, isso independente do governo que estiver à frente. Essa parte do frete mínimo é algo que eles pedem lá desde 2018, os caminhoneiros, e querendo ou não, foi empurrando com a barriga até onde chegou nessa situação atual. E espero que seja solucionado isso, Maurílio, que não dê continuidade realmente a essa paralisação. Isso daí vai dar aquela correria tudo de novo, vai faltar coisa no mercado, vai ser aquela situação bem complicada para a população.
E tudo isso por causa do petróleo. Então a gente tem que aguardar. Teve ataque essa madrugada lá na parte do Kuwait, teve ataque no Catar, na maior usina que eles têm lá de gás liquefeito. Isso é algo que vai desdobrar, isso vai dar consequência para o resto do mundo. Ponto importante, sim, que você traz, e aí a gente faz refletir também, né, se essa questão do petróleo não foi só a gota d'água, porque de fato já era uma situação muito difícil para os caminhoneiros e já era uma situação também até injusta, né? Pensar que a gente tem aí 75% do setor produtivo dependendo desse transporte rodoviário, se não for mais, né? Se a gente for até analisar ali as formas indiretas aí de transporte, Brasil muito dependente de rodovias e, de fato, talvez essa questão do petróleo foi só a gota d'água, foi só a válvula de escape que o movimento precisava justamente para reivindicar melhores condições de trabalho. Esses ataques, aí eu queria retomar esse ponto com você, e aí já fazer um link também dessa guerra escalando com a decisão do Federal Reserve de manter, já estava prevista, mas justamente de demonstrar uma preocupação maior com a inflação, com o petróleo, com as expectativas desancoradas futuras nos Estados Unidos. Olhando para as duas decisões, tanto a do Copom quanto a do Fed, parece, né, que o Fed estava muito mais preocupado com a questão do petróleo do que o próprio Copom. Apesar da gente saber que são momentos diferentes, são taxas de juros muito diferentes e também são momentos diferentes das duas economias, né? Sim, concordo. Lá fora, o mercado já tem um consenso que não mexe em taxa de juros enquanto o Jerome Powell estiver na cadeira. Então, o mercado já está ciente disso, vai até maio e não tem muito para onde correr. O Jerome Powell ontem ele foi meio que duro na fala dele, mas ele não foi tão duro quanto o mercado estava esperando, por mais que lá fora o mercado azedou. Ele acabou falando, né, tirando o risco de estagflação, ele falou que isso aconteceu, né, esse termo começou em 1970, foi quando a taxa de juros estava muito alta, a inflação muito alta, o índice de miséria estava muito alto, então ele acabou afastando essa parte de estagflação. A inflação é consequência de tudo isso que está acontecendo desde o início das tarifas. Não é agora que a gente está falando de inflação nos Estados Unidos. Então, ontem, uma coisa que me chamou a atenção foi que o Trump ele não foi para a rede social dele confrontar o Fed após a manutenção da taxa de juros, algo que ele sempre faz. Então, é algo que é rotineiro dele e o mercado estava aguardando. Aqui no Brasil, a gente tem um gap muito grande para derrubar essa taxa de juros. A taxa de juros a 15% é complicado para todos. Desde o governo vem rolando dívida e é uma dívida cara para ele ficar rolando a 15%. Então, ele tem que diminuir isso para ajudar até os investidores, ou os empresários também, a conseguirem dar continuidade aos seus negócios. Então, são momentos diferentes, são momentos distintos. Hoje tem decisão de taxa de juros na Europa, zona do euro, Reino Unido. Manutenção é o que está sendo levado em consideração agora. A gente viu a inflação saindo do Banco Central Europeu ontem e ela saiu um pouco acima do esperado. Com isso, o mercado não tem como cortar juros lá fora. Então, tudo isso corrobora para esse cenário, Maurílio. O mercado vai continuar batendo inflação enquanto essa escalada desse conflito no Oriente Médio não diminuir, a inflação vai ser a bola da vez. E aí, sabe o que eu estava pensando aqui e até retomando em relação a essa questão do corte de juros de 0,25, porque muito se falava também da entrada do fluxo estrangeiro aqui na Bolsa motivada pela questão do diferencial de juros. Acredito que com esse corte aí de 0,25 continua presente esse diferencial de juros. A gente ainda tem juros aqui muito altos, ainda se for analisar especificamente por esse aspecto, ainda teremos mais entrada de fluxo estrangeiro por aqui, né? Concordo. Se algo que o Brasil vai começar a destoar um pouco é se vir para 12%. Aí o investidor estrangeiro vai fazer aquela conta. Vale a pena eu deixar meu dinheiro num porto seguro, Estados Unidos, vamos arredondar a taxa para 4%, né? Faz sentido eu deixar aqui ou faz sentido eu tirar daqui, mandar para o Brasil variação cambial e uma política que está complicada em ano eleitoral? O que faz sentido para o investidor estrangeiro? A gente está vendo batendo recorde, 46 bilhões de entrada. É um absurdo isso se a gente fizer uma comparação de outros anos. Mas faz totalmente o sentido, não é uma entrada sem princípio, isso faz sentido ter entrada no Brasil.
Vamos aguardar uma próxima reunião do Copom, se vai ser 0,5%, já vi algumas casas comentando que o 0,25 foi o início para um próximo 0,5% de corte. Vamos ver se vai acontecer. E só fazendo um adendo, Maurílio, que você tinha comentado antes do 70%, 80% que a gente é dependente dos caminhoneiros, o Brasil não tomou frente a nada daquele período de 2018 até hoje. Não investiu em ferrovia nem nada, algo que ajudaria muito a escoar, né, toda essa produção pelo Brasil. Só um adendo, com certeza. Estava vendo o quanto as empresas que dependem do transporte ferroviário perdem com roubos e furtos de cargas. Eu fiquei impressionado. Numa reportagem que tem quadrilhas especializadas, elas furtam o trem em movimento e tiram a carga ali de açúcar, de um monte. É impressionante, né? Aí, isso às vezes dá um desânimo enorme, porque é isso. Às vezes, da onde menos se espera, é que vem uma notícia pior. Deixa eu só trazer um pouco mais para a sua leitura de bolsa, já que a gente falou a respeito desse diferencial de juros, setores, oportunidades, blue chips, o que você está acompanhando? A gente ainda tem um restinho de temporada de balanços aí que vem até agora num movimento misto, né? Alguns papéis surpreendendo positivamente, a maioria negativamente, mas a gente tem ainda muito tempo para acompanhar aí essa temporada ainda dentro desse mês, e depois, logo em seguida, já vem a temporada do primeiro trimestre de 2025. Setores, oportunidades, o que monitorar daqui para frente? Eu venho acompanhando já tem bastante tempo o setor de consumo, o setor de educação, que quando os juros caem, geralmente é benéfico para ele, construção também. Mas até o momento não refletiu porque a taxa de juros ainda permaneceu. Hoje é o corte de 0,25, vamos ver como o mercado vai absorver essas informações. Acredito que mais um período para isso, a gente está falando no próximo semestre, aí sim eu acho que acelera isso, se continuar o corte de juros. Essa palavra acho que tem que ser levada muito em consideração. Referente a bancos, os bancos apresentaram resultado, os 4 maiores bancos, né, que têm capital aberto, eles representaram um crescimento muito forte ano contra ano. A gente está vendo Petrobras sendo beneficiada pelo petróleo e possivelmente, não estou dando call de compra nem call de venda, possivelmente a bolsa hoje não deva cair com força, porque Petrobras deve ser beneficiada com essa alta, essa disparada do petróleo. A gente está falando de um petróleo a quase $115, é algo muito expressivo, é muito forte isso. De fato, com certeza. E aí, ainda pegando essas expectativas aí de setores e também de movimentos, onde não aportar, onde não investir na sua visão nesse momento, o que evitar? Eu estou um pouco mais cético com a bolsa já tem um tempo, eu tenho diminuído as posições, tenho comentado isso com o Chico semana a semana, e eu acho que as blue chips elas já ganharam aquela força expressiva e agora é um momento mais de acompanhar os investimentos. Então, gosto de Eletrobras, mas no momento a Axia, né? No momento eu não estou fazendo posição nela. Eu continuo acompanhando muito a segunda linha, a volatilidade está bem forte. Para onde não investir, por exemplo, são em papéis que a gente já sabe que tem dor de cabeça. Raizen, por exemplo, infelizmente devido à recuperação judicial. Tem outras empresas, Light, já passando por um problema também, até o Nelson Tanuri está saindo da posição dela. Então, existem alguns papéis de olho. CSN já começa a especular uma possível recuperação judicial nessa empresa. Se a gente pegar CSN nos anos 90, anos 2000, é uma baita de uma empresa, é uma potência, né, junto com os Minas. Então, são papéis que a gente tem que ficar um pouco com o pé atrás. E setor defensivo, eu acho que nesse momento faz muito sentido a gente manter posição na bolsa por enquanto. Ambev, Sabesp, papéis desse ritmo. Boa. A gente está chegando ao fim aqui do nosso bate-papo. Tem muito mercado ainda pela frente, muito pregão. Quero deixar você à vontade para suas considerações. O que a gente não perguntou, o que está no seu radar e o que vale a pena destacar. Ficar de olho na prata e no ouro. A queda está bem acelerada, 5%, 8% de queda. Bitcoin perdendo $70 mil. O mercado está com aversão a risco. Então, hoje, tô líquido, né, que o mercado fala, o jargão de mercado, tenho dinheiro para investir. Às vezes, hoje pode ser não o melhor dia para você investir. Eu dou um exemplo para alunos, né, para clientes. Tenho R$100 mil para investir hoje. O que eu faço? Vai entrando em tranches. Coloca lá 10, 15, 20 mil reais hoje, sente a percepção do mercado, espera mais alguns dias para poder dar uma nova entrada, para você não cravar seu preço em uma única entrada, porque o mercado está com volatilidade, está com muita incerteza. Então, oportunidades vão aparecer. Você falou do ouro, estou vendo aqui uma queda de 5,49, bastante. E se a gente pensar que teve 5.500, $5.600 a onça,
agora está em 4.600. E aí, o ouro, é possível se posicionar em ouro também? É mais ETF ou dá para comprar o metal exatamente em bolsa? O metal não consegue mais comprar, né? Teve uma mudança, então a gente não Ah, consegue mais ele, seria pelo ETF mesmo. É interessante, o ouro, o que que eu falo para todo mundo é que você geralmente você não ganha dinheiro, você protege o capital o que você está investindo. Né? Pô, quero comprar ouro porque eu acho que de 4.600 vai para 5.500 novamente, que nem o JP Morgan tinha comentado. Acho que ele é interessante para proteção, para diversificar a carteira. Teriam outros ativos mais interessantes para você ter na carteira, para aí sim você ganhar capital. valeu, maravilha. Emerson Balderrama, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente nesta quinta-feira. Bom início de pregão, boa semana, bom restinho de semana e bom fim de semana para você. Eu que agradeço, Maurílio, agradeço o pessoal da BMC e aproveitando para passar meu contato também, 3 minutos com o Emerson Balderrama nas redes sociais. Obrigado pelo bate-papo, um bom trabalho para você. Valeu, muito obrigado. Valeu, é isso. 9h